estamos no loteamento Ilha, no município de Cabo do Cabo, próximo a Recife, Pernambuco. A população deste local está amedrontada com um animal horrível que está mutilando galinhas, cachorros e porcos. Os animais são encontrados com perfurações profundas e sem sangue. O curioso é que não existe sangue derramado nem no corpo, nem no chão, onde aconteceram os fatos. As pessoas enterraram os animais sem dar nenhuma importância ao que estava acontecendo. Uma senhora chegou a tirar uma pedra na cara dele pensando que era um lobo. E o animal deu um salto de 10 metros de comprimento nesse local aqui. Em outra residência, ele deixou marcas de suas garras, 3 garras na parede. E outra pessoa viu um homem de olhos de fogo por aqui. A equipe de pesquisa ufológica de Guarabira veio ao local para investigar o fato. Segundo os depoimentos, tudo leva a crer que se trata de chupa-cabras. Agora vamos ouvir as pessoas que viram o animal. Ato do loteamento Ilha, aqui no Cabo, Pernambuco. E foi exatamente aqui, nesse local, que a dona Irene, presa de capa preta, que deu um grito horrível, né? Um grito como de demônio? Foi, sim. Um grito muito forte, mas muito forte mesmo, como se fosse um demônio. E de lá da sua janelinha, a senhora viu ele aqui? Vi ele aqui, foi. Nessa rua? Aqui nessa rua. E essa aqui é uma região onde todos os moradores estão contando que viram alguma coisa. E vocês vão tomar conhecimento através desse trabalho que nós estamos pesquisando. Maria Irene da Luz, que vai dar mais um depoimento sobre o que está acontecendo aqui na ilha, aqui no Cabo, Rua 4, loteamento Ilha, aqui no Cabo, sobre os acontecimentos recentes aqui na região. O que exatamente a senhora viu? Como é que foi? Conta aqui pra gente. Bem, eu estava dormindo, aí eu acordei, aí me levantei, sabe, essa pessoa de idade, sempre levantei, era meia-noite, isso. Aí nisso eu me levantei, aí deu aquele, mesmo aqui, quase de frente à minha casa, mais para baixo um pouquinho, aí deu um grito tão esquisito no mundo que eu até hoje nunca vi. Estou com 65 anos, eu nunca vi um berro desse. É alguma coisa parecida com o quê? Um filme de terror, alguém morrendo? Morrendo, ou alguém matando alguém. Não pediram socorro, só foi um eco muito forte. Aí naquele eu abri o vasculhante. Quando eu abri o vasculhante, que eu olhei, então eu vi aquele preto, aquele volume preto, não se movia do lugar. Aí naquele eu batei o vasculhante, comecei a tremer, aí eu abri ainda a brechinha do vasculhante, não vi mais nada. Aí eu caí, sentei na cama e fui gritar pelo meu esposo e não tive voz. Aquilo parecia o quê? Animal? Parecia gente? Parecia o quê? Era como se fosse uma pessoa forte, baixo e todo escuro. Mais ou menos 1,5 metro, um pouco maior. Mais ou menos, acho que 1,5 metro, aqui, por aí assim, agora era um pouco forte. Não deu para ver a fisionomia da pessoa? Eu não tive mais coragem. Quando eu a vi, o grito, o berro dele, aí eu abri o vasculhante. Quando eu olhei que vi aquele volume, eu bati o vasculhante. Apenas deu para identificar que era como se fosse uma pessoa de capa preta. De capa preta, uma coisa de outro mundo, entendeu? Como se não fosse da gente aqui. Aí, então eu tremi muito, abri o vasculhante novamente, mas não vi mais nada. Aí foi quando eu comecei a bater na minha menina, que ela dorme comigo, e ela chamou meu esposo, e ele levantou e veio e não viu mais nada. Que horas mais ou menos era da madrugada? 12 horas. Era. Outro dia eu amanheci doente. O medo do choque foi muito grande. No outro dia eu amanheci doente. Sentiu o quê? O corpo todo tremendo. Eu ficava com medo até de mim mesmo. Que fica aquilo naquela imaginação da gente, entendeu? Ouvindo aquilo, aquele eco tão esquisito. A gente fica na mente da gente. Aquele eco. Então, isso aconteceu mais ou menos na mesma época que aconteceram com as galinhas, com os porcos? Acontecendo esses problemas com os porcos, com as coisas que os pessoal estavam dizendo por aí. Agora que eu nunca ouvi, né? Nunca vi. Mas muita gente estava dizendo. Eu ouvi bastante gente dizendo que estava perdendo os animais. Galinha, porco, cabra. E muita galinha. Foi-se embora, parece que muita galinha. E depois que viu a pessoa de capa preta ali, correu aqui na janela, não é? E aí olhou, daqui a senhora olhou e viu naquela distância. Eu no meio da estrada.
mesmo no meio do carro para baixo, mesmo no meio da estrada. Aquele vulto preto. Aí imediatamente fechou a porta. Rapidamente eu bati o vasculhante. Aí depois eu criei uma corazinha e eu abri uma brechazinha, não abri mais. Aí foi quando eu sentei na cama e buli com a minha filha para ela chamar meu esposo. Aí então ele veio, andou tudo, olhou. Depois ele abriu a porta, eu não queria que ele abrisse, ele abriu, saiu aí no muro, olhou para cima, acho que não viu mais ninguém. E eu ainda estava tremendo. Outro dia, eu ainda estava com medo. Ok, mais um depoimento aqui da dona Irene, morando aqui no loteamento Ilha, no Cabo Pernambuco. Lina foi uma das pessoas que viu o animal aqui bem de perto. A dona Marina abriu a janela, não foi? Quando olhou, o animal estava bem aqui pertinho. Que distância? Foi quando eu vi a zoada da galinha, então aqui estava em construção, não tinha ainda a janela não, só estava somente o modelo, né? Não tinha a porta ainda. E quando eu cheguei aqui, eu abri a grade de lá de uma parte da casa que eu estava. Quando eu cheguei aqui, que olhei, estava como que um cachorro grande devorando a galinha. Com a distância daí, de onde está esse pé de coco. Ele estava mesmo aí nesse local. Aí então eu rodeei, eu tangi ele, falei, gritando, cachorro, cachorro, querendo proteger a galinha, e ele nem olhava para mim, nem ligava. Aí eu rodeei A casa, chegou aqui e olhou o bicho ali naquela distância do coqueiro. Naquele mesmo lugar ali. Então daqui, ele abaixado assim, eu não dava, só dava para ver que era uma espécie de um cachorro grande. Aí eu gritei novamente, cachorro, cachorro, ele não ligou. Aí eu gritei novamente, ele se armou pro meu lado. Ele ficou de duas patas, ficou em pé, como é que... Como que agachado, querendo dar um salto para cima de mim. Então...